Olá, sou Maíra Pobel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual um pouquinho mais sobre o colonialismo e imperialismo, agora focalizando na Ásia. Só para a gente recordar um pouquinho, o que é o colonialismo e imperialismo? A gente está usando esses termos como sendo sinônimos, mas eles têm diferenças entre si, né? O colonialismo está querendo dizer mais a questão da perda de soberania, muitas vezes anexação e controle de território de uma nação mais rica, né? Uma nação com maior poder econômico e político sobre outra, muitas vezes menos envolvida economicamente, né? Então politicamente, no sentido de sofrer influência direta ou indireta de outro. Então, algumas questões sobre o colonialismo e imperialismo é que tem um que está explorando, um que está ganhando vantagem e outro que está sendo explorado. O outro que não está sofrendo diretamente essa influência e que está de alguma forma nessa relação perdendo. Então, se você pensar, por exemplo, na África, o principal problema que trouxe foi a divisão do território africano em nações que muitas vezes tinham limites que não respeitavam as comunidades étnicas e também tinha aquele discurso de superioridade, né? É como se os europeus se botassem acima, que fossem ali para civilizar, levar avanços, levar melhoria para aqueles povos que eram primitivos, né? Atrasados. Então vamos ver como que isso na Ásia se desenvolveu. O período da conquista europeia na Ásia começa por volta de 1500 e continua até metade do século XX. Alguns historiadores acreditam, inclusive, que esse período não terminou. Aí você fala, mas por quê? Porque é colônia ainda? Existe o termo neocolonialismo, que é o quê? O neo de novo é uma nova forma de você praticar aqueles preceitos do colonialismo, né? De você tentar explorar ao máximo, de você influenciar. Então você não precisa mais ser diretamente relação de coroa e colônia. Não precisa ainda assim, fulaninha é colônia. Não. Você tem uma nova forma de praticar o colonialismo, né? É o neocolonialismo. Por isso que alguns historiadores, né, acreditam que até hoje a Ásia ainda está num processo de colonialismo, de neocolonialismo. O interesse europeu pela Ásia começou com a curiosidade e se tornou o desejo de explorar as riquezas deste continente. Para isso, os europeus tiveram que conquistar e colonizar essas terras. Isso aconteceu no século XIX e XX. Na época da Primeira Guerra Mundial, a maior parte da Ásia estava sob controle europeu. Então, assim, de início, a Ásia era o diferente, era o exótico. O que a gente pode tirar dessa terra tão diferente da nossa? Só que aí foi se descobrindo que sim, que podia dar lucro, que sim, tinha riquezas, que sim, podia virar alguma vantagem econômica. Vale lembrar, gente, que todo o processo de colonialismo, neocolonialismo e imperialismo tem a questão, o fator econômico como grande motivador. Seja porque vai ter mão de obra barata, seja porque vai ter matéria-prima abundante para você poder explorar à vontade, ou então, seja porque vai ser mercado consumidor. Em alguns casos, se a gente pensar bem mais recentes dos Estados Unidos, é só até como forma de você impor a sua visão de mundo, a sua ideologia capitalista. Então, assim, fica sempre claro que quando tem um país sendo dominado por outro, uma nação sofrendo influência sobre outra, é porque alguém está ganhando nessa relação, tá? E aí aqui na Ásia, você vê que durante a Primeira Guerra Mundial, grande parte estava sob o controle europeu. E aí, isso daqui é uma das reações que você tem, a reação dos colonos a essa entrada. Teve na África, né, a principal da África é a Guerra dos Boers, e aqui na Ásia você tem a Guerra do Ópio. Né? A entrada dos ingleses na China ocorre após a derrota dos chineses durante a Guerra do Ópio, que é de 1840 a 1842. O que acontece? Acontece que a guerra foi iniciada pelos ingleses
após as autoridades chinesas, que já sabiam do mal causado por essa substância, terem queimado uma embarcação inglesa repleta de ópio. Depois de ser derrotado pelas tropas britânicas, a China foi obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, que favorecia os ingleses em todas as cláusulas. A dominação britânica foi marcante por sua crueldade e só teve fim no ano de 1949, ano da Revolução Comunista da China. Então o que acontecia? Tem o ópio, a Inglaterra queria vender o seu ópio para a China, né? E aí lá você, por quê? Quer vender, ou seja, mercado consumidor. Você lembra que eu estou sempre falando disso? Só que as autoridades locais já sabiam do mal que o ópio, que é uma substância, é uma droga, né? É uma substância também que causa males no corpo, alucinógena, enfim, uma série de malefícios, proibiu essa venda. E aí os ingleses não gostaram, entraram em guerra, ganharam, e aí fizeram uma dominação forte em cima da China, que só acabou depois da Revolução Comunista. E aí a gente chega aqui no legado do imperialismo. Como assim legado do imperialismo? O que o imperialismo deixou? Né? Quais são as marcas? Quais são as consequências? As marcas profundas deixadas pelo colonialismo se refletem em suas culturas, políticas, economias e são vistas com clareza nas guerras e massacres causados por diferenças étnicas. São países onde, de certa forma, eles são dominados pelas nações mais poderosas. A gente tem uma série de filmes que falam sobre essa dominação. Né? Saindo um pouco da Ásia, pensando até na questão da África, tem o filme Diamante de Sangue, que mostra bem essa questão de disputas locais. Né? Você pega nações, grupos, alguns chamam de tribo, mas tem gente que vê de uma forma pejorativa. Né? Você pensando em grupos de etnia mesmo, de costumes, que guerreiam entre si e acabam um grupo sempre se aliando aos europeus, explorando mais ainda um povo. Então, assim, foram nações que ainda não conseguiram se recuperar totalmente desse passado de anos de exploração pelos países mais envolvidos, europeus, enfim. Então a gente vai chegando aqui ao final dessa nossa videoaula.